Então tu vê, pessoal, tens que pensar que não só contigo, mas para todos os jovens foi uma surpresa a questão das molas. Vamos falar rapidamente então sobre acoplamento de molas. Quando eu digo que eu não vi material do ensino médio com de molas, estou me referindo a apostilas dos cursinhos, dos mais diversos. Se tu pegar um livro de ensino médio, né, um livro completo, vai ter um adendozinho lá no capítulo de Lei de Hooke que fala sobre isso, né? Mas nos apostilados mais diversos que eu já coloquei a mão aí pelo Brasil afora, eu não lembro de ter visto isso em nenhum lugar. Na nossa região mesmo, muito pouco provável, portanto vocês estão em pé de igualdade com os jovens que também não viram isso. Acoplamento de molas. Ou a gente vai fazer o acoplamento em série, e aí seria eu ter várias molas acopladas, não estou dizendo no resistor, várias molas acopladas uma após a outra, e eu quero descobrir uma única mola que faça o serviço dessas várias molas. Uma mola tem um K1, a outra mola tem um K2, a outra mola tem um K3, e assim por diante. Eu quero descobrir o K equivalente. Quando eu traciono esse sistema de molas com uma certa força F, a mola equivalente também, né, seria tracionada pela mesma força F. E a única coisa que nós vimos sobre mola é que elas se comportam de maneira linear. A lei de Hooke, F igual a K vezes X, K constante elástica, X deformação, pode ser aplicada. Eu poderia aplicar essa equação em todas essas molas, né? F1 igual a K1 vezes X1, F2 é igual a K2 vezes X2, aceitável. Só que nesse tipo de associação de molas, o que é igual para todas as molas? A força, né? Foi o que eu acabei de dizer. A força é igual para todas elas. Então, F1 é igual a F2, que é igual a F3, que é igual a blá blá blá, que é igual ao F equivalente, que eu vou chamar de F para não infartar. Porém, vocês devem aceitar que quando eu aplico uma força nessas molas, cada uma deforma de um certo tanto, né? E a deformação total vai ser a soma das deformações. A deformação que aquela mola equivalente deve sofrer é a soma das deformações das várias molas que foram acopladas. Como é que eu escrevo esse X equivalente? F sobre K, né? Equivalente. Quem é o X1? F1 sobre K1, só que o F1 é igual ao F, né? Quem é o X2? F sobre K2 e assim por diante. Se eu divido ambos os lados da equação por F, fica aquilo que eu queria demonstrar para ti, que as molas funcionam que nem capacitores. Na associação em série, a gente usa aquela fórmula que a gente usava para associação em paralelo de resistores. Se eu tiver uma associação em paralelo de molas, claro, né, cara, que depois dessa questão ter caído todo, o professor vai incluir essa parte na aula dele, né? É assim, cara, que o Brasil vai ficando fera em física, eu acho. Porque, cara, eu nunca vi um país para ter tanta matéria. Em qualquer outro lugar do mundo que tu for, tu não vai ter toda essa matéria no ensino médio, mas nem que a vaca tussa. A gente vê muita matéria, porque o cara vai lá, vou botar aquela questãozinha. Aí os caras que dão aula, pô, caiu aquilo, vou ter que botar na minha aula. Aí o ano que vem uma questão inédita. Aí, claro, as questões mais antigas a gente vai deixando de comentar, né? E pode acabar aparecendo de novo, né? E aí o cara vai enchendo a aula do sujeito. Olha só o que seria a associação em paralelo de molas. Várias molas, cada uma com a sua constante elástica, presas numa plataforma, e essa plataforma vai ser tracionada. Eu quero descobrir uma única mola que comporte-se como todas as outras molas ao ser tracionada por essa mesma força. Essa mola tem a constante K1, K2, K3. Se eu estou te dizendo que tem um batente aqui que elas vão esticar junto, estou te afirmando que a deformação das molas vai ser a mesma, concorda comigo? Antes eram as forças que eram iguais. Agora é a deformação de cada mola que é igual. Essa força resultante aqui é a soma dessas várias forças, né? A força que a mola equivalente vai ter que fazer
é a soma da força que a mola 1 vai fazer, mais que a mola 2 vai fazer, mais que a mola 3 vai fazer. E como é que se calcula a força elástica? K vezes X. E eu vou chamar essas informações todas de X. Demorou uns quantos segundos? Uns 5 segundos, né? Para eu chegar. Certo? Então estamos a 1,5 km. 1.700 metros o raio disso foi disparado. Só para relembrar a parte acústica. Usei a lei de Hooke, mas como nós vimos, as deformações são todas iguais, já que as molas estão presas numa placa rígida e todas vão distender a mesma quantidade. Vou dividir ambos os lados por essa deformação e eu provo então que a constante elástica equivalente é a soma das constantes elásticas das molas. Agora, depois dessa mini aula, a questão da K ficou fácil. Mas, como adivinhar, né, que esse detalhezinho ia ser cobrado? Então não se preocupe tanto, porque a questão ficou difícil para todos. A questão ficou difícil para todos. Vamos ver como é que era a questão. A questão falava que tinham molas de 20 newtons por metro intercaladas com molas de 10. 20 e 20, uma de 10. Aí aqui tinha uma de 20 com outra de 10. E para finalizar, mais uma, eu acho, né? Mais uma de 20 com outra de 10. Em série a gente faz aquela soma especial, né? Só que nós vimos que quando são iguais, divide por 2. Se fossem 3 iguais, divide por 3. Então 20 com 20 e 10 mais 10. 20 com 20 e 10 mais 10. 20 com 20 em série. 10 e 10 mais 10. Puta merda, ficou ridículo agora. 20 newton por metro. Molas e capacitores funcionam da mesma maneira, certo? Mas não fiquem magoados. Todos os jovens, não só vocês, como em Florianópolis, como em Blumenau, como em Itajaí, em Camboriú, todos ficaram de cara com essa questão. Então não é essa questão ainda, de repente vai fazer uma grande diferença. Vai ser uma questão que a gente esperava que fosse cair, que era mais elaborada, e que aí nós vamos ver quem é que estudou um pouquinho mais. Não uma surpresa dessa, isso é uma surpresa. Pode acontecer, sempre vai acontecer. Uma surpresa. Então, aquela questão tipo, da sacola, de segurar lá no banho, você andando no gabarito que tipo, não ia fazer diferença. Mas não pode, porque assim, se eu cumprir as mesmas coisas, o peso é a mesma coisa, eu vou suportar o peso, né? A tração na alça da sacola muda. A sacola amarrada desse jeito tem mais chance de arrebentar a alça do que a sacola amarrada assim. Mas o que ele falava era a força que o indivíduo vai ter que fazer. O aluno também poderia, de repente, acabar usando o coração e pensar que a mão do cara ia doer mais de um jeito ou de outro. Mas ele perguntava a força que ele faria. E a força que ele faz é o peso da sacola. O peso da sacola não mudou. Então eu concordo com o gabarito. A força não mudou. Ah, da dióptria. Da dióptria, claro, claro. Ó, galerinha, vamos aproveitar o embalo. Primeiro, então, né, discutimos a questão da mola, discutimos a questão da mola. Nas entrelinhas discutimos a questão da sacola. Não é possível, né, que tu amarrando a sacola de uma forma diferente na tua mão, tu vai ter que fazer mais ou menos força, né? Certo? Não faz muito sentido, né? Se tu comprou as mesmas coisas. Só que aí tu não podia ficar filosofando demais ali. Ele não te perguntou qual é a força que a alça da sacola vai suportar. Ele perguntou a força que a mão do sujeito vai ter que suportar, né? E o peso da sacola não pode sofrer alteração só porque a gente amarrou diferente, por mais doído que seja. E outra questão que é interessante é a da dióptria. Vergência, né, pessoal? Vergência é o inverso da distância focal, ou a distância focal é o inverso da vergência. O míope tinha uma lente de 2 graus primeiro, não era? 2 graus. Como é míope, é menos 2, né? Aí dá uma distância focal de menos 0,5 metros ou uma distância focal de menos 50 centímetros. Com o passar do tempo, a miopia aumentou.
0,4. A nova distância focal deu 40 centímetros. Só que não se esqueçam, esse menos é só porque a lente é divergente. A distância focal é uma distância. Concorda comigo? O que aconteceu da primeira vez para a segunda vez que ele foi no oftalmo? Reduziu 10 centímetros. O perigo era aquele menos, né? Tu botar a minhoca na cabeça para aquele menos, né? Professor, na prática a gente aumentou 10 centímetros. Menos 50 mais 10 deu menos 40. Só que é uma distância, né, gente? Distância negativa do ponto de vista não faz sentido, né? A negativa é só para lembrar que a lente é divergente. Então o aluno teria que ir no reduziu 10 centímetros a distância focal. O meu medo é que o aluno que tenha estudado demais tenha, lente divergente, negativo, tenha usado o negativo e tenha pensado que somou 10, né? Esse era o meu medo, era a chance do cara errar a questão, era por isso aí. É o que tornava a questão delicada. O aluno tem que perceber, né? Uma distância focal. A distância, ela foi reduzida, o menos é só uma referência. Então reduziu em 10 centímetros a distância focal da lente. Bem perigosinho. Não, continua a mesma coisa, porque é uma distância, né? É uma distância focal. A distância focal foi reduzida, seja para lente divergente, seja para lente convergente. Ou seja, o aluno deveria perceber que aquele menos, não é que nem na matemática, não é? Quanto eu devo somar em menos 50 para obter menos 40? 10, com certeza. Não é menos 10, é somar 10. Né? Só que aquele menos ali é só uma referência, né? E é uma distância. Se a distância era 50 e passou para 40, ela diminuiu. O menos era só para dizer que era divergente. Bem perigosa também por causa daquele menos. Né? Se bem que ele não colocou, né, que era uma lente de menos 2,5 diópter, né? Tu vê, é o momento em que às vezes o aluno que estudou menos pode acabar tendo uma vantagenzinha, né? Se o aluno é muito estudioso e fica fuçando muito ali, ele pode achar, não, aquilo ali foi uma... Eu diminuí, eu somei 10 centímetros, né? Eu somei 10 centímetros para reduzir em 10 centímetros a distância focal. Bem legal. Fiquem à vontade, galerinha, vocês são os donos da aula, é só pedir. Não precisa ser da CAF, nem do Paraná, pode ser que tu quiser.